Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa mensagem. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens aqui no Evangelho de Mateus. Mais precisamente, estamos começando a caminhar pelo Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 3, onde nós lemos: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os de puro de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Antes de entrarmos, de darmos sequência, vamos juntos orar então e pedir a Deus que nos abençoe e que nos conduza nesse momento de exposição, de ensino, de aprendizado da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido soberano Deus, nós te damos graças, Senhor amado, por esse momento em que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos aqui, Senhor. Te damos graças por esse momento, Senhor amado, em que podemos compartilhar da Tua palavra, Senhor. Te damos graças, Senhor amado, por esses homens inspirados por Ti, Senhor amado, que nos deixaram, Senhor amado, registrados os Teus ensinamentos, os Teus mandamentos, Senhor amado, os Teus testemunhos, Senhor amado, testemunhos de homens e mulheres piedosos, Senhor amado, para nos ensinar, para nos edificar, para nos exortar, Senhor amado, acerca da Tua vontade. Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Ti que nos abençoe, peço a Ti que pelo Teu Espírito, Senhor, nos guie a toda a verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Peço a Ti, Pai querido, que em nome de Jesus, Pai amado, sejamos alcançados por essa palavra. Que a recebamos, Senhor amado, com um coração bom e honesto, Senhor amado, para que em nós Tua palavra possa produzir, Senhor amado, os seus frutos, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor amado, por tudo. Nos colocamos aqui diante de Ti com humildade, para aprendermos, Senhor amado, de Ti, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. E pedimos ao Senhor, por favor, fala conosco. Que não seja o que eu tenho a dizer, Senhor, que não seja a minha opinião, mas que seja aquilo que o Teu Espírito tem, Senhor amado, a ministrar em nossos corações nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É a nossa bem-aventurança desse dia. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Gente está vivendo num mundo que está obcecado pela busca de bens. A gente vive num mundo onde as pessoas são obcecadas pela busca de prazer, pela busca da felicidade, pela busca da autossatisfação. Uma das coisas que nós mais ouvimos as pessoas dizerem no mundo de hoje, nessa época, nesse tempo em que nós vivemos,
faça aquilo que que o seu coração manda, não se prive das suas vontades, mas vá em busca dos seus sonhos, corra atrás de tudo aquilo que você quer, conquiste tudo. Conquiste tudo. Vá atrás de tudo aquilo que você deseja, vá atrás de tudo aquilo que você sonha. Mas os discípulos de Cristo, os verdadeiros filhos de Deus, não são aqueles que buscam sua autossatisfação, não são aqueles que vivem para satisfazer os seus desejos. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Os verdadeiros filhos de Deus, os discípulos de Jesus, são aqueles que têm fome e sede de justiça. E mesmo entre aqueles que se professam cristãos, mesmo entre aqueles que fazem parte de uma comunidade cristã, que convivem nesse meio onde a palavra de Deus é pregada, muitos hoje em dia estão buscando outras coisas. Estão buscando maturidade espiritual, felicidade verdadeira, o poder do Espírito, capacitação para testemunhar. Outros vão atrás de pregador e pregador, de igreja em igreja, congresso e congresso, evento atrás de evento, conferência atrás de conferência, procurando alguma bênção especial que possam receber lá do alto. Tem fome da experiência, tem fome daquele movimento. Eu diria, tem fome do que envolve aquele evento que muitas vezes é só um evento. Tem fome da experiência espiritual, tem fome da percepção de Deus. Obviamente, isso não quer dizer que todas essas coisas estejam erradas, ou que sejam indesejáveis, ou que sejam necessariamente ruins. Pelo contrário, muitas dessas coisas são coisas que nós devemos buscar. Todos nós queremos ser maduros espiritualmente, é óbvio, todos nós queremos ser revestidos do poder do Espírito Santo, por exemplo, todos nós queremos ser abençoados, mas todos nós precisamos, acima de tudo, ter fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é uma das características daqueles que são, de fato, discípulos de Cristo. Pessoalmente, eu vejo nas palavras que Jesus escolheu, uma sabedoria e uma perfeição como só o Filho de Deus poderia usar. Ele poderia ter falado isso de outras maneiras, para dizer que a gente deve promover justiça, para dizer que a gente deve buscar a justiça, enfim, ele poderia ter usado tantas outras formas, mas eu entendo que nenhuma outra forma seria tão perfeita como ter dito fome e sede de justiça. Justamente pela natureza do que é ter fome e do que é ter sede. Ter fome e ter sede é um ato contínuo. Todos nós aqui nos alimentamos, todos nós provavelmente já fizemos a essa altura do dia uma, duas ou até 3 refeições. Todos nós já tomamos uma certa quantidade de água, mas a verdade é que, passado um tempo, aquela fome retorna, aquela necessidade volta, e por mais que a gente tenha comido uma tonelada de comida no almoço, se isso fosse possível, por mais que a gente tenha bebido uma caixa inteira de água pela manhã, em algum momento aquela sede vai voltar. Em algum momento aquela vontade, aquela necessidade de se alimentar, aquela necessidade de satisfazer a sua sede, ela vai voltar. Por isso Jesus não está dizendo que a justiça é algo que possa ser satisfeito de forma definitiva e permanente. Pelo menos não nesse momento em que nós estamos aqui. Olhando para o texto original em grego, a tradução que melhor expressaria essa intensidade, a intensidade das palavras,
seria famintos e sedentos. A palavra que Jesus usou para fome, que nós traduzimos no português como fome, significa estar necessitado, sofrer de uma fome profunda. A palavra que Jesus usou no original e que foi traduzida como sede, traz a ideia de sede de verdade, de estar verdadeiramente sedento. Jesus não está falando das pessoas que querem ser apenas um pouco melhores ou que considerem a prática da justiça como apenas um luxo adicional, como apenas um extra, como a gente diz de brincadeira, como um plus a mais. Pelo contrário, ele está falando daqueles que não podem viver sem justiça. Que a justiça, nesse caso, é tão essencial quanto comer e quanto beber. Talvez para a gente, para a realidade das pessoas aqui com quem eu especialmente convivo, aqui na nossa comunidade, para a maioria das pessoas que vão assistir essa mensagem, a gente tenha uma dificuldade de fisicamente entender e de compreender o que é de fato se sentir faminto, o que é de fato se sentir sedento. Graças a Deus, Deus tem provido a nossa mesa e temos tido a possibilidade, acredito que todos nós, de fazermos as nossas refeições regulares todos os dias, de termos água à vontade ou outros tipos de bebida para saciarmos a nossa sede. Quando porventura sentimos alguma fome, quando porventura sentimos alguma sede, é por alguma questão atípica do nosso dia a dia, questão de tempo, questão de compromissos, enfim, não pela falta que esses itens estão fazendo na vida da gente. Então, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de entender o que é ser faminto de fato, o que é desejar, o que é ansiar por um prato de comida como se sua vida dependesse daquilo, né? E de fato depende, nenhum de nós vive sem o alimento, nenhum de nós consegue sobreviver muito tempo sem termos a água. E é desse tipo de necessidade que Jesus está falando aqui. As palavras que ele usou demonstram essa intensidade, demonstram a força de alguém que está faminto, a força de alguém, a necessidade de alguém que está sedento. Nesse caso, faminto e sedento por justiça. Um aspecto importante da satisfação que Jesus fala, aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, é a qualidade dessa satisfação. Voltando ao exemplo da comida, quando estava lendo isso, estava pensando, por exemplo, no macarrão da minha avó, estava pensando, por exemplo, no macarrão com molho da Berta, pavê de bombom da nossa querida Biluca, o mousse da Natália, os bolos de milharina, de banana, o quindão da dona Neidinha, né? Que são iguarias que talvez você que seja de fora aí, que nunca tenha participado presencialmente dos nossos cultos, você pode estar só salivando, mas você não imagina o sucesso que essas coisas fazem entre nós. Infelizmente, nem todo mundo teve, acho que, pelo menos que eu me lembre, ninguém teve o privilégio de provar aí o molho, o macarrão da dona Elza, minha avó, mas eu posso dizer que está naquele time dos top 3 imbatíveis e que a gente na família tenta, mas não consegue reproduzir porque falta o carinho, falta a mão, falta aquela dedicação a mais que só ela tinha a possibilidade de colocar ali naquele alimento, naquela obra de arte, né? E por que eu estou falando isso? Porque esses exemplos que eu citei, você pode
comer 1 milhão disso num dia. E você pode achar que aquela experiência única, ela vai te satisfazer para o resto da vida. Eu já comi a macarronada da Dona Elza, me satisfiz, me empanturrei, comi tudo que eu podia, estou satisfeito para o resto da vida. Né? Quantas vezes a gente não falava isso depois do almoço? E depois passavam alguns dias, a gente já estava esperando pelo final de semana seguinte para a gente ter aquela experiência novamente. Quando a gente fala da satisfação que nós recebemos, da saciedade que nós recebemos, quando temos fome e sede de justiça. A gente está falando de algo muito mais excelente do que os melhores pratos que nós podemos degustar aqui nesse mundo. Nós estamos falando de algo que é maravilhoso, que é perfeito. Nós estamos falando de uma justiça que vem de Deus e que, no primeiro momento, nos torna satisfeitos, que no primeiro momento nos sacia, mas que é algo tão maravilhoso e tão especial que nos dá a vontade de desejar mais, que desperta em nós um novo desejo, de querer mais e de ter mais fome e de ter mais sede. Como diria o poeta roqueiro lá dos anos 80, a gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? E a resposta é: se eu e você somos discípulos de Jesus Cristo, então nós temos fome e sede de justiça. Mas o que é justiça especificamente? Justiça, na Bíblia, tem pelo menos 3 aspectos importantes que nós vamos lidar aqui. O primeiro aspecto é o aspecto da justificação. Aquilo que Thomas Watson vai dizer que é a justiça imputada e que John Stott vai chamar de justiça legal. Justiça imputada e justiça legal, que tem a ver com a obra de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, que tem a ver com a nossa justificação. Um dia, eu e você, todos nós, brancos, pardos, pretos, amarelos, vermelhos, pobres, ricos, escravos, livres, homens, mulheres, novos, velhos, um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Deus, onde seremos julgados segundo as nossas obras. E nós sabemos que, pelas nossas obras, nós jamais poderemos ser justificados diante de Deus. Todos nós somos pecadores e todos nós, enquanto pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, é o que Paulo vai dizer na sua epístola aos Romanos. Nenhum de nós, individualmente, nenhum de nós, por si só, pode alcançar o padrão de perfeição que a lei nos exige. Porque não há nenhum de nós que não peque. Não há nenhum de nós que seja capaz de viver sem pecar. Não há nenhum de nós que seja capaz de dar 2 passos sem tropeçar, sem cometer um erro. Nós pecamos por palavras, nós pecamos por obras, nós pecamos por omissão, nós pecamos por pensamento. Nós pecamos e essa é a nossa natureza. Por mais que estejamos no processo do novo nascimento, por mais que estejamos no processo de transformação, por mais que a obra do Espírito esteja sendo realizada na nossa vida, a gente precisa lembrar que há uma luta permanente entre a nossa carne e entre o Espírito de Deus, entre os nossos desejos e a vontade de Deus em nossas vidas. E por causa disso nós ainda pecamos e por causa disso nós tantas vezes ofendemos a Deus com nossas ações, com nossas palavras, com os nossos gestos. E talvez você esteja se perguntando da mesma maneira como um dia Jesus foi indagado pelos seus discípulos, mas quem pode então ser salvo?
Se todos nós pecamos, se todas as nossas obras são insuficientes, se por mais abundantes e por mais excelentes, entre muitas aspas, que sejam as nossas obras, sejam os nossos esforços, se ainda assim ninguém por si só pode ser salvo, quem poderá ser salvo? Quem poderá ser salvo? E a palavra de Jesus, a resposta de Jesus aos seus discípulos, é a resposta de Jesus para todos nós que o indagamos nesse sentido, que está lá em Lucas 18, no capítulo 18, versículo 27, onde ele vai dizer: o que é impossível para os homens é possível para Deus. É impossível aos homens salvarem-se a si mesmos. É impossível aos homens realizarem tal sacrifício que lhes redima dos seus pecados. Mas aquilo que foi impossível para nós, aquilo que nós jamais conseguiríamos sozinhos, Deus fez por nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo como nosso representante, como nosso fiador, como propiciação pelos nossos pecados. Quando Cristo foi à cruz, ele foi em nosso lugar. Ele foi moído pelos nossos pecados e traspassado pelas nossas transgressões, vai dizer Isaías. Recebeu o castigo por nossos pecados, foi feito maldição em nosso lugar. E pendurado naquele madeiro, depois de ser moído, torturado, maltratado, condenado injustamente, depois de receber toda sorte de castigo e de humilhação, Jesus bradou: concluído está consumado, está pago, vai dizer o apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15, nós lemos: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, as nossas dívidas, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A nossa dívida com Deus era gigantesca. A nossa dívida com Deus por causa do pecado, por causa das nossas transgressões, era impagável a qualquer ser humano. O que fez Deus então? Enviou Jesus Cristo, que depois de ter declarado consumado está, declarou a quitação das nossas dívidas, declarou que as nossas fichas estavam apagadas, limpas, declarou que estávamos quites com Deus e que nada mais devíamos. Nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, ele disse: agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, nós somos declarados justos. Então, esse é o primeiro aspecto da justiça. Uma justiça que recebemos por meio do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Aquilo que nós podemos condensar numa palavra, que é a nossa justificação. O segundo aspecto da justiça na Bíblia, o segundo aspecto da justiça na Bíblia tem a ver com justiça social ou justiça promovida. De acordo com John Stott, quem tem fome e sede de justiça abomina o mal, ataca a corrupção e declara guerra a todo esquema de opressão. Luta pela justiça social, exige justiça nos tribunais, defende o direito no fraco e pleiteia a causa dos oprimidos. Quem tem fome e sede de justiça
luta por uma sociedade onde não haja fraude, onde não haja falso testemunho, perjuro, roubo, desonestidade nos negócios pessoais, nos negócios da nação, nos negócios internacionais. Quem tem fome e sede de justiça luta para que as leis sejam justas, sejam estabelecidas com justiça, para que os justos governem, para que os magistrados julguem com sabedoria, com equidade, com correção. Quem tem fome e sede de justiça denuncia o pecado e promove o bem. Ama a verdade e abomina a mentira. A oração daquele que tem fome e sede de justiça não é outra senão: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Martin Lloyd Jones vai dizer que se cada homem e mulher nesse mundo soubesse o que significa ter fome e sede de justiça, não haveria perigo de explodirem conflitos armados. Se cada homem e mulher soubessem o significado de ter fome e sede de justiça, nós não enfrentaríamos no mundo os desafios, as complicações, as desigualdades, as mortes, as arbitrariedades, a corrupção que nós enfrentamos no mundo de hoje. Se os homens e mulheres do nosso tempo tivessem a noção perfeita do que significa ter fome e sede de justiça, certamente não veríamos, pelo menos na quantidade que vemos, tantas pessoas sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, tantas pessoas abandonadas por aí, e a gente caminhando de um lado para o outro e a gente passando por elas, como se aquilo simplesmente fizesse parte da paisagem, vivendo como se estivéssemos num estado de normalidade, completamente indiferentes à realidade que está ao nosso redor. E é triste que seja assim. É triste que seja assim. Sobretudo em se tratando de Brasil, mais triste ainda quando nós vivemos num país onde a maioria esmagadora da população se autodeclara cristã. Que cristianismo é esse onde enfrentamos tantas desigualdades, onde há tanta indiferença, onde há tanta fome? Parece que alguém não está fazendo aquilo que deveria estar fazendo. Parece que temos falhado miseravelmente na nossa missão enquanto filhos de Deus. Eu não estou dizendo que temos o poder para resolver todos os problemas de uma vez e para resolver todos os problemas do mundo. Mas certamente termos chegado no ponto em que chegamos e vermos as coisas da maneira como estão, não nos resta outra atitude a não ser nos corarmos de vergonha e implorarmos a Deus por misericórdia, porque certamente, de uma maneira ou de outra, temos falhado com Deus, temos falhado com aqueles que verdadeiramente precisam. Temos igrejas lotadas, temos templos milionários e ao redor de toda essa ostentação, ao redor de toda essa grandeza, pessoas que às vezes não têm um prato de comida. Isso é vergonhoso, isso é triste, isso é desesperador de fato e de verdade. Por isso,
Precisamos parar de olhar para os nossos próprios umbigos. Precisamos parar de pensar nas nossas próprias necessidades. Precisamos parar de acumular e acumular e acumular e de buscar mais e mais e mais. Entendermos o nosso papel como filhos de Deus, como discípulos de Cristo nesse mundo em relação às pessoas que estão ao nosso redor, em relação às pessoas que estão, às vezes, a alguns passos de distância de todos nós. Até porque a história nos conta que o cristianismo, de uma maneira geral, teve grande impacto ao longo da história da humanidade. Jesus restaurou a dignidade das mulheres e das crianças. Seus apóstolos foram efetivos e abundantes no cuidado com os mais pobres. Na época da Reforma, a Igreja teve um papel importantíssimo no desenvolvimento das nações, no desenvolvimento econômico, do trabalho, da ciência, enfim, além da fé, é claro. Ao longo da história, homens como John Wesley, William Wilberforce, Martin Luther King, pertinho da gente, reverendo Antônio Carlos Costa, fundador da ONG Rio de Paz, e tantos outros, têm feito trabalhos incríveis, operando para o bem, praticando justiça, agindo em favor da comunidade em que estiveram e que estão inseridos. Nós também precisamos fazer o nosso papel, nós também precisamos fazer a nossa parte. É claro que nem sempre, e não é a maioria de nós que vai ter condição individualmente de fazer o que alguns desses homens fizeram, por exemplo. Deus tem seu propósito para cada um de nós e nos coloca no lugar certo e nos dá na medida daquilo que nós temos a capacidade de lidar e aonde os nossos braços podem alcançar. Mas o fato de não estarmos envolvidos com grandes coisas não significa que nós, então, podemos estar envolvidos com nada. Essa semana, eu ouvi uma história de uma jovem, filha de um amigo meu, pastor, que teve uma experiência que eu queria compartilhar com todos vocês. E que mostra muito bem que, às vezes, a gente fica pensando nas grandes coisas, mas como é importante os pequenos gestos, e eu nem acho que sejam tão pequenos assim, como são importantes aquilo que a gente poderia considerar ordinário, mas que deve fazer parte, que deve haver um esforço por parte de nós para que a gente possa fazer. Essa jovem, lá na universidade onde ela estuda, uma jovem que sempre teve a exemplo de todos os nossos filhos, dos meus filhos, provavelmente dos seus filhos, que sempre teve acesso à melhor educação formal que seus pais puderam lhe dar, que estudou nos melhores colégios, que fez curso de outras línguas, que teve a possibilidade, inclusive, de estudar outras línguas em outros países, né, de melhorar, de aperfeiçoar, que sempre ao longo da vida teve acesso à tecnologia, teve acesso à internet, teve acesso à informação, teve acesso a livros, a material didático, enfim, a tudo aquilo que uma criança e um jovem precisam
para poderem fundamentar bem a sua educação e, consequentemente, a sua vida profissional, como, graças a Deus, é a realidade de praticamente todos nós aqui. Nós louvamos e glorificamos a Deus por isso. Mas algumas pessoas da turma onde ela está hoje, naquela universidade, não gozaram desse mesmo privilégio. Né? Algumas pessoas estão ali, estão por conta, pelos seus méritos, porque ainda que tenham vagas que priorizam, enfim, pessoas mais pobres, pessoas que vêm de colégios públicos, pessoas em situações de vulnerabilidade, você não entra para uma ótima universidade se você não tem a capacidade de fazê-lo, né? Mas isso não quer dizer que toda aquela bagagem que os nossos filhos tiveram a possibilidade de carregar, que essas pessoas também vão carregar juntos. Muito pelo contrário. E aí, ela estava contando que determinado professor de uma determinada matéria, ao passar o material didático que serviria de base para os estudos daquela matéria, eles perceberam que todo o material didático era em inglês, o que é comum em grandes universidades, né? E que, enfim, para essa jovem, como seria para os meus filhos, por exemplo, ok, quais são os livros, vamos procurar onde estão, não seria uma dificuldade eles estudarem e aprenderem numa língua que eles estão acostumados desde pequeno a terem contato, que têm contato por conta da tecnologia, por conta dos cursos que fizeram, mas é uma realidade completamente diferente de outras pessoas que estão ali ao seu lado. E a gente sabe como é que é a faculdade. O professor pegou, deu a matéria, falou o que ele queria e agora você sabe falar inglês? Ok, tá tudo certo para você. Se você não sabe falar inglês, então você simplesmente dá o teu jeito. Usa o Google Tradutor, tem curso na faculdade de graça, que obviamente o curso, para quem não sabe nada, vai resolver pouco, porque você não aprende de uma hora para outra. Enfim, dá o teu jeito. É assim que é na faculdade. Corra atrás, né? Se esforce, porque não vai ter babá, como às vezes tem na escola. Ali, deixa eu te ajudar aqui, deixa eu te ajudar ali. Você precisa seguir o seu caminho, você precisa seguir em frente. E essa jovem, conversando com a sua família, chegaram à conclusão de que a melhor saída para esses alunos que certamente encontrariam dificuldade para estudar aquela matéria, que obviamente isso teria um impacto desastroso na vida acadêmica e na vida profissional desses jovens, era então que ela e outros que tiveram uma vida privilegiada, que tiveram acesso a tudo, então se juntassem para ajudar, para ensinar, para suprir essa necessidade desses jovens, dessas jovens carentes que estavam ali, na mesma sala de aula, que tiveram a mesma possibilidade de estudar juntos, mas em situações tão desiguais. Isso é algo que todos nós, cada um na sua... cada um no seu quadrado, temos a possibilidade de fazer. Temos a possibilidade de fazer. Todos nós temos alguém a quem nós podemos estender as mãos, todos nós temos alguém a quem oferecer um prato de comida, todos nós temos alguém a quem podemos suprir uma necessidade, todos nós temos alguém a quem nós podemos pegar no colo e levar adiante e melhorar a vida
dessa ou dessas pessoas. Todos nós podemos comprar uma cesta básica, todos nós podemos comprar um saco de leite, como nós temos feito a campanha nesses últimos dias. Todos nós sempre podemos fazer alguma coisa por aqueles que precisam. Por aqueles que precisam de fato e de verdade. Todos nós podemos e devemos ter fome e sede de justiça. John Stott vai dizer que os cristãos buscam promover justiça, libertar o indivíduo da opressão, integrá-lo ao tecido da cultura humana. Os cristãos estão comprometidos com o que eu e você temos nos comprometido na nossa vida. Os cristãos estão comprometidos com fome de justiça em toda a comunidade humana. A gente precisa entender que o que Deus nos deu a mais, nesse exemplo que pode parecer simples, mas que eu achei maravilhoso, dessa jovem, o a mais dela é uma educação de primeira, o acesso a coisas que a gente considera normal, mas que não são normais para todo mundo. Esse é o a mais. O que Deus nos deu a mais, Ele não nos deu para nós armazenarmos em celeiros e construirmos celeiros cada vez maiores. Muito pelo contrário, aquilo que Deus nos dá e aquilo que abunda em nossas vidas, Ele nos dá para que nós possamos transbordar para os outros, para que nós possamos transbordar para os lados, para frente, para trás, para que nós possamos transbordar para a vida daqueles que não tiveram as mesmas possibilidades, que não tiveram os mesmos recursos, que não conseguiram chegar aonde nós chegamos, que não conseguiram obter aquilo que nós obtivemos. Perdão. Deus nos chamou para termos fome e sede de justiça. O último aspecto da justiça na Bíblia é aquilo que nós vamos chamar é aquilo que John Watson, aliás, e nós podemos chamar também de justiça implantada, e que John Stott vai chamar de justiça moral. Ultimamente, mais recentemente, os estudiosos, aqueles que têm se aprofundado na palavra de Deus, aqueles que têm se aprofundado em entender melhor o significado das palavras e o contexto em que aquelas palavras estão inseridos, reconhecem que a justiça desse versículo 6 que nós estamos lendo significa cada vez mais um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. Aquilo que nós chamamos agora de justiça implantada, aquilo que nós chamamos agora de justiça moral, a retidão de caráter, a retidão de conduta que agrada a Deus. Ou uma vida, um padrão de vida plenamente em conformidade com a vontade de Deus. Quem tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de viver conforme a vontade de Deus. Quem tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de estar conformado à vontade de Deus para a sua vida. Tem fome e sede de estar conformado aos seus desejos, ao seu caráter, aos seus padrões, às suas leis. Tem fome e sede de fazer aquilo que lhe agrada. Tem fome e sede em viver em santidade diante de Deus. Hernandes Dias Lopes vai dizer que quem tem fome e sede de justiça aspira às coisas do céu, ama a santidade, tem prazer nas coisas de Deus, deleita-se em Deus e ama a sua lei. Sua aspiração mais elevada não é ajuntar tesouros na terra, mas no céu. Seu prazer não está nos banquetes do mundo,
mas nos manjares do céu. Quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente ter a mente pura, um coração puro, uma vida pura e santa diante de Deus. Quem tem fome e sede de justiça, quer sempre mais, está satisfeito, mas nunca saciado. Ama, mas quer amar mais. Ora, mas quer orar mais. Estuda a palavra, mas quer estudar ainda mais. Obedece e quer ser mais obediente ainda. Lembra aquela historinha que eu contei para vocês lá no começo? Do macarrão da vovó, do molho da Berta, do pavê da Biluca? Então, numa dimensão muito maior, mais perfeita e santa. Você quer, e quanto mais você tem, mais você quer daquilo. Aquele que tem fome e sede de justiça não se conforma. Não se conforma com esse mundo. Não se conforma com as coisas da maneira como estão. Aquele que tem fome e sede de justiça quer mais, ama mais, ora mais, estuda mais a palavra e busca ser obediente mais e mais e mais. E qual é o resultado? Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Serão fartos. E a palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Os que têm fome de sede de justiça serão fartos. São abençoados, porque serão fartos com justiça. E a justiça com que são saciados é de tal sorte maravilhosa que tem fome e sede de receber mais e mais. J. Carson vai dizer que quanto mais se busca conformidade com a vontade de Deus, mais atraente essa meta se torna para nós e maiores são os avanços em sua direção. Amém? Finalizando, eu queria dizer só mais algumas coisas. Primeiro, Jesus está ensinando que os famintos de Deus não serão despedidos vazios, nem serão decepcionados. Ele promete bênção e saciedade, ele promete alegria e satisfação, ele promete plenitude e a dá a todos quanto têm fome e sede de justiça. Porém, contudo, todavia, entretanto, ninguém jamais será satisfeito sem que antes esteja faminto e sedento. A satisfação, a saciedade se fartarão aqueles que estão famintos, se fartarão aqueles que estão sedentos de justiça diante de Deus. Recapitulando tudo que a gente viu até aqui, nessa primeira parte das bem-aventuranças, os passos que a gente percorreu até aqui, as 4 primeiras bem-aventuranças, elas revelam para nós uma progressão espiritual. Cada passo leva ao próximo. Primeiro, somos pobres em espírito. Reconhecemos a nossa falência espiritual diante de Deus, reconhecemos o nosso estado de miséria diante de Deus. Isso nos leva ao segundo passo, a chorarmos por causa dos nossos pecados, a chorarmos por causa dessa pobreza espiritual que é causada pelos nossos pecados, pelo domínio do pecado e da morte no nosso mundo. Quando choramos diante de Deus, reconhecemos, nos tornamos humildes. Devemos ser humildes, mansos, conscientes da abundância da graça de Deus para nós e dispostos a mostrar essa mesma graça aos outros. E aí então, teremos fome e sede de justiça. Confissão e tristeza pelo pecado nos fazem desejar colocar as coisas no seu lugar. Quando entendemos a nossa condição e buscamos a Deus e clamamos a Deus para que
Ele nos perdoe e nos colocamos numa posição de humildade diante dele e atentamos para a graça que ele tem derramado sobre as nossas vidas. O nosso impulso não é outro, senão queremos fazer melhor e queremos colocar as coisas no seu devido lugar. As próximas 4 bem-aventuranças, nós passamos da nossa atitude para com Deus, que foram essas primeiras, a nossa atitude para com os nossos semelhantes. Amém? Então vamos juntos orar para a gente encerrar esse momento em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor amado, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor amado, pelo que tivemos a possibilidade de aprender, Senhor, nesse dia. Obrigado, Pai querido. Tu és bom, misericordioso, tem nos abençoado, Senhor amado, tem cuidado de nós. Nós somos gratos a Ti por isso. E assim, Senhor amado, oramos e pedimos ao Senhor que as Tuas palavras, Senhor, não sejam apenas conhecimento adquirido, não sejam apenas, Senhor amado, informação armazenada, mas que verdadeiramente, Senhor amado, sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes, Senhor amado, da Tua palavra. Senhor, eu oro a Ti e peço, dá-nos fome e sede, Senhor amado, de justiça. Não nos deixe, Senhor amado, vivermos de modo indiferente, Senhor amado, diante desse mundo, Senhor amado, terrível em que vivemos. Não nos deixe, Senhor amado, sermos apenas mais um, Senhor amado, no meio de tanta gente que parece seguir sem rumo, Senhor amado, simplesmente repetindo e repetindo comportamentos, simplesmente correndo atrás, às vezes nem sabendo de quê, Senhor amado, simplesmente buscando, querendo, às vezes não sabendo o quê, Senhor amado. Mas que sejamos transformados, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. E que a fome e a sede que há em nós seja fome e sede de justiça. Que por justiça estejamos famintos, que por justiça estejamos sedentos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E não cessemos de buscá-la, Senhor amado, não cessemos de praticar para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Porque sabemos, Senhor amado, que ao fazê-lo, temos a garantia de que seremos bem-aventurados. Porque o próprio Senhor se encarregará de nos fartar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão, consolação do Espírito, estejam sobre todos, sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós encerramos a mensagem dessa noite, desse dia, mas antes de encerrarmos efetivamente o vídeo, eu queria dar 2 avisos para você. Primeiro, você tem sido abençoado por esses cultos que você tem recebido, que você tem participado. Eu nunca fiz isso aqui, nem é o meu momento youtuber, né, blogueirinho, nem nada desse tipo, mas nós entendemos, e essa é uma das razões pelas quais nós continuamos as nossas transmissões semanais das nossas reuniões aqui na igreja. Nós entendemos que essa é uma ferramenta preciosa para que a palavra de Deus seja espalhado mundo afora. Então, eu queria hoje contar com você para que essa palavra chegue, não apenas essa, mas todas as
todo o conteúdo, né, que nós temos lá no nosso canal do YouTube, para que esse conteúdo, para que essas palavras possam ir além daquilo que nós podemos fazer fisicamente ou daquilo que nós podemos fazer sozinho. Você tem sido abençoado, se você gostou, se isso tem feito diferença na sua vida, espalhe para os outros. Envie para os seus amigos, envie para os seus familiares. A gente não está em busca de inscrito, a gente não está em busca de like, a gente está em busca de pregar o evangelho para toda criatura e lançar a mão de todos os meios que nós temos à nossa disposição para que essa palavra chegue aos corações daqueles que estão precisando. Amém? Então não se furte aí de repassar esse vídeo, de encaminhar essas mensagens para que o evangelho possa alcançar o coração daqueles que precisam. Segundo aviso, você hoje provavelmente está ouvindo essa pregação de uma maneira bem diferente daquilo que a gente costuma fazer, porque no domingo passado nós tivemos um problema de falta de luz, a luz ficou indo e voltando e nós optamos por desligar o equipamento para não correr nenhum tipo de dano, né, de risco e ocorrer nenhum tipo de dano. Isso me fez lembrar daqueles que têm optado por ficar em casa. Já tem um tempo que a gente não fala sobre isso aqui e eu não gosto de ficar pegando no pé de ninguém, mas esse talvez seja um bom momento para de novo a gente ter essa conversa, né? Muitas pessoas desejariam estar presentes. Muitas pessoas desejariam fazer parte desse momento de comunhão, fazer parte dos cultos presenciais. Muitas pessoas desejariam fazer parte do culto público e simplesmente não podem. E é para essas pessoas que nós continuamos mantendo essa transmissão, que a gente continua fazendo esse trabalho online. Mas, infelizmente, outros que poderiam estar, e eu não estou aqui para julgar as razões, mas me parece que por mera comodidade, talvez alguma preguiça, alguma falta de compromisso, tem negligenciado a comunhão, tem negligenciado o culto público, tem negligenciado a sua presença na igreja. Então, eu queria dizer para você que pode, você que tem saúde, você que tem transporte, você que está numa distância que te possibilita estar conosco no final de semana e que às vezes tem dado aquela preguicinha, né? Tem escolhido dormir mais um pouco. Para com isso, meu irmão, para com isso, minha irmã. Levanta, se arruma, vem para a igreja, vem participar. Essa é parte fundamental da nossa experiência enquanto filhos de Deus. É aqui que nós edificamos uns aos outros, é aqui que nós temos comunhão uns com os outros, é aqui que nós oramos uns pelos outros, é aqui que nós consolamos uns aos outros. Outro dia ouvi uma pastora, o nome dela é Edmeia, eu não me lembro qual é o sobrenome dela exatamente, comparando essa experiência a você estar assistindo a um filme. Você pode estar assistindo o melhor filme da sua vida, mas você nunca vai ser aqueles que estão lá dentro daquela telinha atuando e agindo. Você vai estar só assistindo, você não vai estar participando. Deus nos chamou para nós participarmos do corpo de Cristo, fazermos parte, estarmos presentes no corpo de Cristo. Quando você se limita a estar aí do outro lado, simplesmente, você pode até estar assistindo, mas você não está participando. Então, espero você aqui no próximo sábado, espero você aqui no próximo domingo, para estarmos juntos, participando daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, em nome de Jesus.